Graça e paz, boa noite a todos. E quero nesse dia de hoje, esse momento noturno, trazer uma palavra a respeito das nossas condições, humanamente falando, sobre o que Deus tem nos colocado de forma aceitável e segundo a sua vontade, boa, perfeita e agradável, para que nós possamos fazer uso daquilo que no qual nos foi proposto através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quero falar muito sobre essas questões do novo nascimento que o qual não é o nascimento humanamente falando, mas sim um nascimento espiritual. E também através dessa palavra que nós passamos então a compreender que Jesus tem nos falado a respeito das suas palavras, ao qual revelou a Paulo, apóstolo, para nós gentios, que nós pudéssemos então entender de que não vivemos mais um Cristo carne, um Cristo que andou, que teve seu ministério, que o qual tinha uma duração, que praticamente seria o período de 3 anos, em que ele trouxe então o conhecimento de forma até mesmo em falar em palavras que de poucos que estavam presentes entendiam. Mas o Senhor aprove assim, dessa forma, revelar as coisas não aos sábios, mas sim àqueles que tinham a sua humildade de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele era o Messias, que havia de ser enviado. E Jesus mesmo escrevendo, relatando, melhor dizendo aquilo que lhe fora outorgado, e escrevendo então João, Jesus disse que, lá em João, no capítulo 16, versículo 12, Jesus fala que ele tinha muitas coisas a falar naquela época, mas ainda não era aquilo que de fato era para ser comentado a respeito. Então Jesus fala, lá em João 16, 12, ele fala assim: eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. E se você perceber bem neste versículo 15, ele diz a respeito do Espírito. E quando se fala de Espírito com letra maiúscula, se fala de uma pessoa, na sua manifestação. Então aqui diz assim: tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e revelará a vós. E o que acontece? No decorrer dessas situações que vêm daí, começando as manifestações, na verdade Jesus ele já estava no pensamento focado naquilo que ele havia de ser submetido, que seria a morte na cruz, ao qual ele já estava sentindo no seu próprio ser essa aproximação
do que haveria de acontecer. E Jesus, na verdade, era 100% homem, 100% Deus. Então ele tinha o receio das dores, o receio de passar por tantas situações, mesmo sendo Deus, não usurpou ser Deus. Pelo contrário, se esvaziou de si mesmo e se colocou como um servo, se colocou como um filho, obediente à palavra que ele mesmo já havia dito. Em João, no capítulo 1, quando João diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. A palavra era o verbo e o verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Então vimos ali então a glória do unigênito do Pai. Então Jesus, propriamente dito. E nessa passagem em que Jesus fala para os seus discípulos, quando João escrevendo diz que, olha, Jesus falando, tem muito vos dizer, mas não podeis ainda suportar agora, no momento. Porque Jesus ali estava na sua condição humana, ou seja, era um Jesus que falava, andava, estava no seu tabernáculo, a sua própria condição humana, carne, embora diferente. Não existia pecado em Jesus. Jesus foi concebido, na verdade, pelo Espírito Santo, o qual se preencheu dentro de Maria, sua mãe, biologicamente falando, mas não houve o contato, o físico, para que se pudesse então gerar uma vida, a não ser pelo intermédio e o poder do Espírito Santo. E foi o que aconteceu. Então Jesus ele nasceu de uma mulher virgem, sem contato nenhum com um homem, e ele foi concebido então um corpo formado sem pecado, 100% homem, 100% Deus. E o que acontece? Então, nesse propósito aí que foi colocado em pauta, que Jesus falou aos seus discípulos, que tinha muitas coisas para nos falar, mas não para nos falar, nós, mas a eles. Mas que um tempo haveria de se manifestar, que haveria de receber aquilo que lhe era próprio e haveria de falar aquilo que lhe era necessário. Então, nesse decorrer, em Atos dos Apóstolos, Paulo vive um momento em que ele estava a caminho de Damasco, e ele, por ser um perseguidor da igreja de Jesus, porque a igreja era o próprio Jesus. Então, em Atos 9, fala da conversão de Saulo, em que ele ia a caminho de Damasco, quando vê uma luz forte, subitamente, o cegando, e não só quem estava ali com ele, ali, e não só ele, mas todos que estavam à sua volta, ouviam a voz, mas não conseguiam ver quem era. E Paulo pergunta, quem é esse Senhor? E Jesus fala, eu sou a Jesus, só Jesus a quem tu persegues, mas eu não percebo a ti, persegue sim, porque perseguindo a minha igreja, persegue a mim. Mas naquele momento ali, Paulo ele foi orientado, naquele instante ali, o qual havia caído em solo, sem visão, como se fosse, escamas cobriram os seus olhos, ele não conseguiu enxergar nada, não via nada. Foi então conduzido a uma rua chamada Direita, e lá procurou um lugar para que pudesse então se colocar, na verdade, por um propósito, tudo é um propósito de Deus. 3 dias ele ficou naquele estado, e ele havia, na verdade, sonhado, Deus mostrando a ele que haveria de vir alguém que colocaria as mãos sobre ele, e naquele momento ele viria de ser, naquele mesmo instante ali, batizado com o Espírito Santo, e com aquela atitude, automaticamente a vida de Saulo mudaria completamente. Mesmo assim, Ananias, por sua vez, por homem natural, não compreendedor das coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito, diz a palavra, que se discernem espiritualmente, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus é espiritual, e elas se discernem de forma espiritual. Então o homem natural não tem entendimento. Foi o que Jesus falou, tem muito a vos falar, mas não podeis ainda ouvir, suportar as coisas que eu tenho para vos dizer.
Então Ananias se encontrava nesse estado. Não acreditava de que Saulo, um homem perseguidor, viria ser, na verdade, um homem usado por Deus. Então Ananias foi e questionou a Deus, dizendo: Senhor, mas este homem perseguir a sua igreja. Aí o Senhor vai mandar para que eu vá até a casa, para que possa então recuperar a visão dele? Mas esse homem fez tanto mal. Deus então falou: Ananias, fica quieto. Vamos trazer para os dias de hoje, né? Ananias, fica quieto porque não é você que tem que fazer, não é você que vai aprovar, não é você que vai colocar, entendeu, alguma coisa para que possa impedir o meu agir. Ninguém. Vai e faça. Para isso você foi chamado aqui, para que você pudesse impor as mãos sobre ele e recuperar a visão, e eu vou mostrar para ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Pronto. Ananias não tinha como questionar a Deus, tentar argumentar com Deus sobre uma mudança em que Deus havia feito na vida de Saulo. Mas o homem natural é assim. Por isso que Jesus falou: tem muitas coisas a vos dizer, mas não podeis suportar agora. E nesse decorrer de Atos dos Apóstolos, em todas as passagens em que Paulo, na verdade, sendo convertido depois, né, de um bom tempo, no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, ali você vai ver a primeira vamos dizer assim, a primeira missão missionária, quando eles vão para poder fazer o evangelismo. E Saulo e Barnabé estavam juntos com eles quando se levantaram e colocando as mãos sobre eles, e colocaram então para que eles fossem, né, fazer o que era o propósito de Deus, que era evangelizar o povo gentil. E Paulo então partiu com essa decisão de fazer aquilo que Deus havia ordenado a ele, mas nesses episódios todos eles apresentaram-se, na verdade, algumas situações de confronto. Um caso a respeito disso foi de Bar Jesus, que Bar Jesus tentou impedir de que o procônsul Sérgio Paulo pudesse ouvir a voz de Deus. Paulo repreendeu, chamou a ele, inclusive, de filho do diabo, tentando impedir o agir de Deus com a autoridade de Cristo. Ali naquele momento Paulo usou de autoridade sobre esse homem Bar Jesus, que era um encantador, Elemias. E o que aconteceu? Então, naquele momento ali, Paulo teve o seu propósito, o seu objetivo alcançado pela vontade de Deus, não na vontade do homem. E naquele momento, então, dali aconteceu, inclusive, segundo as pesquisas e os próprios estudiosos, eu também busquei entendimento para isso, e pude ver que o apóstolo Paulo, ele teve um nome referente, na verdade, a essa própria situação que havia ocorrido pelo procônsul Sérgio Paulo, em que ele usou o segundo nome desse procônsul como sendo seu próprio, como Saulo. E aí Saulo passou a se chamar Paulo, talvez por influência, uma boa influência, né? Meu irmão, inclusive o procônsul Sérgio Paulo, ele ouvindo a palavra, ele creu. E quando viu então Paulo chamando a atenção desse Bar Jesus e o repreendendo para que ele ficasse cego durante o período, para que pudesse então não mais fazer nada, ou tentar se manifestar contra a vontade de Deus, que é soberana, e ninguém resiste à vontade de Deus. E o que aconteceu? Então ele passa dali e começa a ter alguns episódios. Aí vem o caso da menina que usava, né, dos meios ilícitos, e através das suas ações ela na verdade, usava então, isso está nos capítulos 15, 16, 17, 18, até o 19 tem os episódios que vêm ocorrendo. Bar Jesus, a menina que era adivinhadora, que dava lucro aos seus senhores. Logo depois tem os 7 filhos de um sacerdote que tentava expulsar os demônios, e usou o nome de Paulo, de Jesus, os demônios voaram em cima dele e rasgaram eles todos.
Eram homens que eram filhos, eram 7 filhos de um sacerdote, de um principal, que era um responsável por uma sinagoga. E antes disso aí, Paulo também, por sua vez, alguns que estavam na época, isso é no capítulo 14, 15, mais ou menos isso, Paulo fala a respeito daquela situação em que ele vivia, em que ele estava pregando, e muitos que ali estavam acreditavam, né, naquela pregação e eram convertidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, que convenceu o homem dos pecados e do juízo. Então ali naquele momento da pregação de Paulo, ele conseguiu converter a muitos, mas muitos também ali não acreditavam. É um ponto de Paulo até relatar a respeito disso para alguns, e por mais que tentasse Paulo falar a respeito, eles pareciam não acreditar e fazer um pouco caso. Paulo, então, tomando decisões, né, a respeito disso, preferiu até mesmo ir adiante, para não ficar insistindo a respeito disso, para que pudesse, então, sacudir a poeira das suas vestes e ir adiante. E ele foi. Mas, nessas passagens em Atos dos Apóstolos, vem relatando diversas situações em que Paulo viveu, episódios de que Paulo, pregando, levantavam-se então alguns que questionavam a Paulo e tentava convencer os que estavam ali também não acreditarem nele, na palavra que ele trazia, e criou-se então uma divisão no meio, e eles começaram então a planejar, até mesmo tentar contra a vida de Paulo, a um ponto de apedrejarem, jogarem ele para fora da cidade. E ali ele continuou mesmo diante dessa situação, ele continuou ainda fazendo aquilo que era próprio, que era a palavra. Não tinha como ele voltar atrás, irmão. Se Deus começou a obra, Deus haveria de terminar. Então não tinha Deus como permitir que Paulo fosse morto, porque Deus estava operando por ele. Não tinha como. Então, o que acontece hoje, nos dias atuais? Vivemos hoje uma época em que pouco se sabe a respeito da palavra. É muita falação, vamos dizer assim, é muito movimento e pouca ação. É muito desejo humano e esquece que o principal de tudo é crescer na graça e no conhecimento. Lembra que eu falei sobre a questão de Pedro? Pedro se levantou lá em Atos 15, ele se levantou para tentar defender Paulo. E ele diz assim, de forma tão certa, como se ele fosse realmente aquele a quem Deus havia... Sim, Deus levantou. Não vou dizer que não. Só que levantou para que ele fosse para os circuncisos, para os judeus. E Paulo para os incircuncisos, que seriam os gentios. Seriam, no caso, nós. Não temos nacionalidade judaica. Não nascemos em Israel. Não somos israelitas. Não somos judeus. Nós somos povo nascido no Brasil. Então somos brasileiros. Então nós, como sendo gentios de não nação, embora gentios sou até de certa forma assim um pouco desagradável, porque gentio vem de um povo excluído. É tipo uma gentalha, é como se fôssemos pessoas imundas. Então os judeus nos viam assim. Mas graças a Deus que hoje é diferente. O Senhor Jesus, ele rasgou o véu rasgou de alto a baixo, nos dando acesso ao lugar santo dos santos, por um único sacrifício, Jesus, na cruz do Calvário. Está tudo consumado, o Senhor Jesus disse, está tudo consumado. Nesse ato em que falou, está tudo consumado, o véu se rasgou de alto a baixo. Então Deus separou, então, tirou essa separação, Deus tirou esses impedimentos todos para que nós pudéssemos chegar. Para que nós pudéssemos chegar até Ele. Me perdoe, tá? Porque a câmera caiu, mas tudo bem. Então,
Pedro, ele fala aqui de uma forma tão convincente, em que, em defesa de Paulo e Barnabé, que estavam pregando, esses homens se levantaram contra ele, contra eles dois, né, tentaram. E Pedro, então, sabendo o que estava ocorrendo, Pedro, então, se levantou. Pedro diz assim no versículo 6, diante disso, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para deliberar sobre as questões impostas. Quais são as questões impostas? A questão da imposta era que Paulo estava pregando. E Paulo não falava sobre as questões da lei de Moisés. Então isso incomodava alguns do grupo, dos religiosos, dos fariseus, protestando e, na verdade, levaram ao conhecimento. Então era necessário que isso aí, na verdade, fosse resolvido logo, para evitar que houvesse, então, situações de confrontos até físicos. Então Pedro, tomando a palavra do concílio em Jerusalém, então Pedro então diz assim, 7, versículo 7, 15 e 7. Depois de um grande debate, Pedro tomou a palavra e ponderando-lhes, ele ponderou e disse assim, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e cresce. E Deus, que conhece os corações, testemunhou em benefício deles, concedendo-lhes o Espírito Santo da mesma forma como o deu a nós. Então, nessa situação, Pedro estava falando com certeza algo que aconteceu no dia de Pentecostes. Que todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo e todos falaram a mesma linguagem. Então ali a evidência foi que todos falavam a mesma linguagem, se entendiam. Os que estavam dentro e os que estavam fora falavam a mesma linguagem, o mesmo idioma. Então aí fala-se a respeito de idioma. Todos se entendiam. Atos, no capítulo 2, a gente pode até confirmar isso. Ó. Vou falar para vocês aqui. Ó. Atos 2. Ó, Atos 2. Eita, meu tripé. Ó, Atos 2. E ao contemplar-se do dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estava sentado. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus temente a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvir aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros. Porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Pafília, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, e cretenses e árabes. Todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Então,
Aí você percebe-se que, na verdade, aquele momento ali, houve um entendimento em todos que ali estavam. Começaram, então, a se entender. Nós sabemos o porquê dessa situação que nós vivemos nos dias de hoje, que cada um tem o seu próprio idioma. Justamente porque a Torre de Babel era uma torre que o qual havia sido feita com esse propósito de trazer o conhecimento de forma, vamos dizer assim, sem a devida reverência a Deus. E, na verdade, o intuito desses construtores era chegar ao trono de Deus através de uma torre. Então Deus viu que existia o quê? A maldade, a iniquidade no coração deles. Foi quando Deus confundiu todos que ali estavam. E todos começaram então a não se entenderem. Foi quando aconteceu de não ir adiante esta obra. É o que acontece hoje. Se não houver a sintonia, se não houver uma ligação do corpo, da cabeça, que é Cristo, com o corpo, que é a igreja, não tem como caminhar, não tem como andar. É um corpo desordenado. É um corpo sem a sua própria condição de se movimentar, porque não tem o cabeça. O cabeça é que coordena todo o corpo. Se o corpo não for coordenado pela cabeça, ele não tem um rumo, ele não tem um destino. Ele fica descontrolado, ele fica sem saber para onde ir. Não tem, o cérebro é o que conduz, é o que faz com que o corpo, não trazendo isso como exemplo, de forma maliciosa, mas apenas por uma observação. É um acidente vascular. Quando a pessoa tem esse rompimento de um vaso ou de uma artéria, a princípio, um vaso se rompeu em uma região do cérebro, houve sangramento, e esse sangramento fez com que houvesse um acúmulo. E nesse acúmulo há uma pressão desnecessária, onde o corpo todo ele para de um lado. Então esse processo ele procede através dessa situação que vem a acontecer. Então o corpo ele fica sem ação, ele paralisa. Então, o que acontece com as nossas vidas, tratando-se da vida espiritual? Se Cristo é o cabeça, se nós servimos ao Cristo ressurreto, não podemos servir ao Cristo carne. Paulo fala sobre isso. Paulo diz a respeito disso em Romanos capítulo 7. Ele fala de forma muito aberta. Ele diz a respeito do que se é, de você adorar um Cristo ressurreto, a um Cristo ressuscitado, e não um Cristo que estava em forma humana, embora sendo Deus, embora sendo homem. Então Paulo diz aqui nesse capítulo de Romanos 7, ele vem dizendo a respeito dessa situação que hoje muitos ainda vivem. Vivem um Cristo carne, não um Cristo ressuscitado. E começam então a fazer aquilo que o qual Jesus já havia feito. E começam então a voltar de novo às práticas, daquilo que se refere-se ao fundamento, aos rudimentos. Não existe outro fundamento. O nosso fundamento é Cristo. Rudimentos são coisas que se perecem pelo uso contínuo. Então, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, ele fala assim: cara, irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? É verdade. Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Isso é fato. Por isso, se ela casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morreu, ela está livre daquela lei, e mesmo que venha a se casar com outro homem, não estará adulterando. Assim também vós, meus irmãos, morreste contra a lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus.
Então, para que nós possamos entender, nós somos a noiva de Cristo. Se nós somos a noiva de Cristo, óbvio que nós contraímos novas núpcias. Não somos mais. O nosso casamento com Cristo carne cessou, porque ele morreu na cruz do Calvário. Então, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, quando nós o confessamos como Senhor, passamos então a ser novas criaturas, e o que estava sobre a nossa vida não mais fazem parte nos dias de hoje. Então, nós, se continuarmos vivendo um Cristo carne, um Cristo ressurreto, estamos praticando um adultério espiritual. Porque se nós morremos, então, para um Cristo que era o carne, e se estamos hoje vivos por um Cristo ressurreto, então o nosso casamento, as nossas núpcias, é com Cristo ressurreto, não mais com Cristo carne. Ele diz mais ainda: assim também, vós irmãos, morreste contra a lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, instigadas pela própria lei, agitavam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a forma da lei, a velha forma da lei escrita. Portanto que concluiremos, a lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado se não for por intermédio da lei, porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. É verdade. A lei, ela encobre. A lei, ela encobre o pecado. A graça revela. A lei, ela faz você ser conhecedor do pecado, mas você não admite que você está errado. Vou citar um exemplo aqui. Você tem as leis de trânsito. Você tem um sinal, né? O semáforo. O vermelho pare, o amarelo atenção e o verde siga. Então você tem ali três cores aonde mostram que você deve parar quando estiver no vermelho, a atenção para a mudança do sinal, que não significa que você esteja avançando, mas que você fique atento com esta mudança. E o verde, que é o sinal para que você prossiga o seu destino sem nenhum problema. Mas, se você está vendo ali a lei, ela está te mostrando. Mas se você fizer de forma aonde não haja ninguém a observar, você está fazendo aquilo que parece aos seus olhos oculto. Mas não é. Por quê? Porque hoje muitos dos semáforos, eles têm câmera. Então não fica oculto. O pecado é assim. O pecado ele encobre e a graça revela. Lembra de Nicodemos? Jesus perguntou para ele que era necessário nascer de novo. Ele falou: como é que eu posso, depois de velho, entrar na minha mãe? E ele falou: não é dessa forma, é da água e do Espírito. Lembra de José de Arimateia, um homem que tinha uma influência grande, podia entrar a hora que ele quisesse, e ele foi designado por Deus para que pudesse fazer o sepultamento. Eles acompanhavam as pregações de Jesus. Nicodemos ainda se manifestou, mas José de Arimateia ficava escondido, ouvindo Jesus. Então, aquele momento ali, a lei encobriu, né, o próprio sacerdote. Eu creio que ele não estivesse vestido, eu creio, assim eu penso, ele não estivesse vestido de forma tradicional. E se tivesse vestido de forma tradicional, ele era muito discreto para ficar ouvindo a Jesus falar, mas não argumentava, porque a maioria dos homens que ficavam às espreitas, observando Jesus, eles queriam algo para que pudessem então entrar no método de julgamento. Então Jesus nunca deu essa oportunidade. Eles é que tentavam se levantar, buscando um meio
de tirar Jesus daquele convívio que ali estava. Era notório que isso um dia ia acontecer, mas não era naquela hora. Então, José de Arimateia era um homem que ele seguia Jesus, ele ia, ouvia Jesus. Por que ele foi então pedir o corpo de Jesus para que pudesse ser sepultado antes do dia terminar? E o sepulcro de José de Arimateia era um sepulcro que não havia ninguém ainda sido sepultado, para que se cumprisse então a palavra profética dos profetas que falavam a respeito do corpo de Jesus, que ele não iria de ser sepultado no meio dos transgressores, porque a sua carne não viu pecado algum. Pelo contrário, ele levou os nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então o que aconteceu? Nessa situação aqui em que Paulo expressa a respeito de Jesus, ele é bem explícito aqui quando se fala a respeito de um outro. Não é um outro, mas sim o ressuscitado. Não mais o Cristo carne, porque esse foi o tempo, o período em que ele passou, em que ele falou lá em João. João, no capítulo 16, versículo 12. Tenho muito a vos falar, mas não sabei ainda. Não tem como vocês suportar agora. Mas quando vier o Espírito, esse sim haverá de falar, o que haverá de ouvir de mim. Então, nesse capítulo aqui, Paulo fala muito bem. Se você quiser ler todo ele, você vai entender. É muito edificante. É de trazer conhecimento assim, de forma muito avultada, com muita esperança para os dias atuais. E não muda nada. É tudo isso que está aqui na Bíblia. E se está na Bíblia, irmãos, eu creio que Deus tem nos mostrado que nós temos que fazer isso de forma onde todos vejam as manifestações de Deus através da sua palavra. É a palavra de Deus que nos transforma, é a palavra de Deus que nos traz o conhecimento, é a palavra de Deus que nos faz compreendermos que nós temos que adorar hoje é um Cristo ressurreto, não mais um Cristo carne. Um Cristo carne, ele viveu os seus dias na terra. E hoje nós estamos o quê? Vivendo os dias em que o Espírito Santo de Deus está todos os dias nos moldando, nos transformando, nos trazendo a evidência da verdadeira fé. A justiça que provém de Deus, porque o justo viverá por ela, pela fé. Então não podemos viver pelos nossos próprios méritos, buscando as nossas próprias respostas, enquanto a resposta está aqui na palavra. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Ela tem que se cumprir, irmão, do que foi proposta. A gente não pode viver entre dois pensamentos. A gente não pode ficar vivendo entre duas situações. Ora graça, ora lei, ora graça, ora lei. Não, é graça sobre graça. Não mais lei. A lei foi a soma dos bens vindouros. O que passou. O que aconteceu, aconteceu. Hoje vivemos sob a graça de favor imerecido. É graça sobre graça. Entendeu? Então essa verdade, ela tem que ser explanada aos quatro cantos da terra, que muitos pregadores ainda fazem uso desta palavra. E muitos ainda vivem nos seus próprios dias, buscando entendimento, na verdade, nas suas próprias desilusões. Compreende-se, na verdade, que eles são a verdade, não a palavra. A palavra é a verdade. Quem é a verdade é Jesus. Ele é a palavra. Ele é o verbo. Ele é o próprio Deus. Então, para que nós possamos, então, a partir de agora, começarmos a entender o que Deus tem nos mostrado. Se nós somos, de fato, novas criaturas, as coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. E o dia que se fez novo, irmão? Quando Jesus ressuscitou. Passamos a não mais fazer. Não somos mais casados. Ou não temos mais esse compromisso com o Cristo carne. Temos como compromisso com o nosso Cristo ressuscitado. O que ressuscitou o terceiro dia. O que revelou a Paulo a graça. Paulo diz, lá em Gálatas, você vai ver junto comigo, ó. Paulo fala aqui em Gálatas, ó. Para Gálatas 1.
Paulo apóstolo, não da parte, Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. E a todos os irmãos que estão em minha companhia nas igrejas da Galácia. A todos vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Estou chocado que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é um outro evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós ou mesmo um anjo dos céus vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito, anátema. Conforme já vos escrevi, já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Porventura procuro eu agradar agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho que por mim ensinado não é de origem humana. Portanto, não recebi de pessoa alguma e nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Irmãos, isso é o que tem que se falar hoje. A graça. Não mais um Cristo carne, mas um Cristo ressurreto. Não mais um evangelho em que as pessoas buscam a perfeição nas suas ações, nas suas situações, humanamente falando, buscando a perfeição nesse corpo aqui, ó, irmão. Isso aqui é prato de imundícia, isso aqui, ó, não presta para nada. Isso aqui, irmãos, ó, lá em Gálatas 5, diz quais são as obras da carne, as quais são conhecidas: lascívia, idolatria, inimizade, contenda, facções, divisões, ciúmes, invejas, bebediços, grutonarias, todas as coisas que estão semelhantes a essas, diz a palavra. Paulo escrevendo, ele diz, ó, e eu vos declaro, não só, entenda bem, as coisas que vos declaro, diz Paulo, Gálatas 5, eu sou mais de mostrar na Bíblia, tá assim, ó, 17. Caros irmãos, vou chamar aqui, ó. Portanto, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. A carne, eles se opõem um contra o outro, de modo não pois seguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo espírito, já não estáis julgados pela lei, subjulgados. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Não tem como, irmãos, carne herdar o reino de Deus. Então nós temos que despojar, nós temos que jejuar essa carne, com todas essas situações que eu acabei de falar agora aqui na palavra. Lascívia, idolatria, inimizade, contenda, ciúmes, facções, divisões, grupos de fulano, grupo de ciclano. Paulo passou sobre isso. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus. Irmãos, o corpo não está dividido. O corpo é único. Cristo em nós é a esperança da glória. O corpo é de Jesus, é Ele. A gente não pode ficar vivendo em duas situações, de dois pactos. Ora lei ou na graça, ora lei ou na graça. Não, irmãos, nós temos que olhar. A palavra de Deus diz: se nós estamos hoje vivendo uma vida diferente do que nós vivíamos antes,
Nós somos de fato novas criaturas. As coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. A luta é contínua. Contínua. É todos os dias guerras travadas espiritualmente. Nós vivemos hoje um período da apostasia. Pessoas que preferem ouvir a voz estranha do que ouvir a voz de Deus. E começam a marchar na contramão de Deus e vêm trazendo as consequências da desobediência. Então, os que estão realmente focados em Cristo, olhando para Jesus sempre, irmãos, passa a dificuldade que for, passa o momento que estiver passando, mas nunca vai negar o nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Você não pode se desfocar, os seus olhos têm que estar voltados para Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Então Paulo é bem assim, explícito quando ele fala sobre as vontades da carne. Não tem como, irmãos, chegarmos a Deus com este corpo de trapo de imundícia, humilhado, um corpo de humilhação. Nós somos no corpo miseráveis. Nós somos miseráveis neste corpo, nesse trapo de imundícia. Nós lutamos todos os dias. Buscamos em Deus uma resposta. Nós queremos mortificar todos os dias esta carne. É uma luta, irmão. Olha, nossa, meu Deus, tu sabes. Que luta. Que luta, é o confronto diário. Você imagina nos tempos dos apóstolos, do próprio apóstolo Paulo, você que ser tirado de dentro de uma cidade, dentro de um cesto, por um muro, porque queriam matá-lo. Você imagina Jesus andando no meio dos que estavam ali, que se diziam de Deus, homens letrados, conhecedores. Jesus tem que sair, sem ser notado, para que não fosse morto por aqueles que ali estavam, buscando uma brecha, para que pudessem então envergonhá-lo. Mas ele é Deus, onisciente, onipresente, onipotente, sabe de tudo, e tudo vê, e tudo ele sabe de tudo. Não tem como ocultar nada de Deus, irmãos. Então vamos a partir de agora entendermos de que não podemos cochear entre dois pensamentos. Não podemos viver ora lei, ora graça, ora lei, ora graça. Não, é graça sobre graça. A lei é soma dos bens vindouros. A lei só nos fez ser conhecedores de pecado. Mas o pecado, mesmo assim, a lei o encobre. O encobre. A graça não o revela. E que nós possamos então ouvir a voz de Deus, para que nós sejamos constrangidos pelo Espírito Santo de Deus, que nos convence todos os dias onde nós estamos errando, para que nós possamos nos corrigir e nos colocar à disposição de Deus, para que Deus venha nos aperfeiçoar a cada manhã pelas suas misericórdias. Eu quero dizer para você esta noite, como Paulo escrevendo aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, 1 Coríntios, fala assim, ó, a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que quando erais pagãos, de maneira ou de outra, foste fortemente atraídos para os ídolos mudos. Porquanto vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Em 2 Coríntios capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo escrevendo a carta, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala-se, na verdade, de si mesmo. Considerando, pois, se necessário que vos exponha minhas glórias,
Embora não me seja vantajoso gloriar-me, passarei assim as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem de Cristo, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, às quais não é conhecido ao homem comentar. Nesse homem me orgulhei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, louco, portanto estaria narrando a verdade. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense que meu respeito, mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim poder ouvir. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que me removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te basta, te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Que nós possamos então entender que a partir de hoje em diante, não temos que gloriar em nós mesmos, nos gloriaremos sempre no Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra. E não há nada que possa ser se não for pela vontade de Deus. Deus é soberano. Deus é o Senhor dos senhores e Rei de reis. Só Ele, a honra, a glória e o louvor. Somos apenas criaturas de Deus. Somos a imagem e semelhança do Altíssimo. Somos suas criaturas. Somos seus filhos e filhas. Foi por Ele, para Ele, todas as coisas. Por isso, irmãos, digo para vocês que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, segundo o chamado de Deus em cada um de nós. E o Senhor diz lá em Romanos capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor: portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas seja transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformei com este século, não vos conformei com as palavras que não venham do Altíssimo, palavras que não venham para trazer o conhecimento, para que venha lhe trazer a resposta de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, que nós possamos ser ouvintes e praticantes, sejamos mais atentos no ouvir e tardios no falar. Palavras que não sejam para edificar, lancemos por terra em nome de Jesus. Que nós possamos hoje ter uma vida em retidão com o nosso noivo. O noivo que na verdade ressuscitou ao terceiro dia, o noivo que foi à cruz do Calvário, morreu e ressuscitou. Nós pertencemos a um outro, não a um outro evangelho, não a um outro Cristo, não, mas um Cristo ressuscitado, não mais um Cristo carne. Pertencemos a um outro. O nosso noivo vive, e vive para sempre, em nome de Jesus. Receba essa palavra esta noite. Eu declaro em nome de Jesus a sua mente cauterizada, a sua mente transformada pela vontade de Deus, pela vontade soberana do Senhor. É só Ele, aí a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Graça e paz. Eu quero orar por você em nome de Jesus e glorificar o nome do Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Espero poder alcançar através desta mensagem muitos que ainda estão
por ouvir essa mensagem. E a palavra de Deus é uma só. Ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada de 2 gumes, penetra juntas e medulas, alma e espírito, e é capaz de discernir as intenções do coração. Que as nossas intenções sejam as melhores, em nome de Jesus. Pai amado, aqui estou, Senhor, esta noite. Primeiro para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Peço a Deus, a Ti, pelo ministério. Peço a Deus, a Ti, pelas suas propriedades, onde quer que estejam, Senhor, sejam sempre guardadas pela Tua palavra, porque a Tua palavra é a nossa arma de guerra, a Tua palavra é a nossa arma, nosso escudo, é o nosso socorro bem presente. Nós temos que nos fortalecer em Ti, Senhor, e buscar em Ti as respostas, que nós precisamos ouvir a Tua voz e saber que Tu és o único Deus que nós cremos e acreditamos e sabemos ser o único e verdadeiro caminho. Por isso, Pai, peço por essas vidas que aí estão. Se vai ouvir, Senhor, algo de Deus, que ouça. Porque o Senhor diz que é Tu, Senhor, que penetra no profundo. É Tu, Senhor, que sonda os corações. Nos sonda, Senhor, esta noite. Haja, Senhor, em nossas vidas aquilo que é o melhor, aquilo que é o perfeito e aquilo que é o agradável, em nome de Jesus, e nós juntos dizemos amém.